Boa tarde, senhores e senhoras. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Enio Del Neri Prado, atirador, CAC, né? Advogado, instrutor de tiro, de armamento e tiro. E esse vídeo é para falar um pouquinho sobre a notícia que eu dei ontem, né? De que o PL 3723 foi finalmente numa terça-feira votado, terça-feira ontem, né, dia 5, votado na Câmara, falta votar no Senado, né? E falar sobre os comentários. Eu fiz o vídeo ontem à noite dizendo que eu tinha uma boa notícia porque finalmente tinha votado. Era essa a boa notícia, votou, né? Boa notícia, votou. Porque não dava mais para retirar de pauta, que muita gente disse aí. Bom, quem me acompanha e me assiste sabe que desde o começo a minha opinião era por nem ter o projeto de lei, por fazer o decreto que dava o porte, minha opinião, sobre o porte, tá? Vou deixar bem claro isso, sobre o porte do CAC. Na minha opinião, 6º, 9º da lei do desarmamento, bastava a regulamentação, bastava fazer um decreto. Cadê o decreto? Não tem decreto, né? Então tá. E aí? E aí que eu vou ter que explicar mais ou menos como é que funciona para algumas pessoas aí, porque pelo que escreveram e pelo que tem gente falando na internet, em grupo, em um monte de lugar aí, a pessoa não sabe como é que funciona, tá? Então, eu vou explicar como é que funciona, mas antes eu queria dizer uma coisa. Muita gente no comentário, e esse vídeo é por causa disso, muita gente no comentário escreveu um monte de coisa sobre mim aí. Ah, porque você é esquerdista, porque você é isso e aquilo. Bom, eu não sou nada disso, não sou esquerdista, não sou nada das coisas que escreveram lá, mas uma coisa eu sou, estudioso. Eu leio, eu estudo, eu não falo de ouvir falar. Meus vídeos não saem primeiro do que de um monte de digital influencer aí, porque eu não fico pegando a informação dos outros e colocando no meu vídeo. Eu não pego o que eu ouvi falar, eu tento ler, eu tento ir na fonte, tá? Ouvir falar para mim eu só consigo fazer quando fala de política, porque eu não tenho nenhum deputado, nenhum assessor, ninguém lá dentro da Câmara para me passar os aspectos políticos que estão acontecendo lá. Eu sou só um advogado que advoga na área e que milita na área aí, tá? Bom, tô até tentando aí, tem uns caras do nosso canal aqui me ajudando, gente tentando encontrar uma conexão lá para a gente trazer essa informação de lá de dentro, dos aspectos políticos, como estão se dando as negociações lá dentro, mas ainda não tem, tá? Bom, mas enfim, o que acontece num projeto de lei? O projeto de lei, quando entra por uma das câmaras, por uma das casas do Congresso, ele tem um trâmite, passa por um monte de comissão, tem um trâmite enorme. Pergunta pro Peninha, projeto do porte de arma do Peninha. Tem anos, nem sei quantos anos, e não consegue chegar a ponto de votação. Esse projeto aqui foi feito por quê? Porque o Bolsonaro fez um decreto dando porte de arma para um monte de gente, para caminhoneiro, advogado, para nós, CAC, para todo mundo. O que o Supremo fez? O Supremo falou, se cair, já tinha uma ação lá. O Supremo falou, se cair aqui nós vamos declarar inconstitucional. Falaram, foi dito isso na televisão, na reportagem. O Senado falou, aqui também não vai passar. Foram lá e caçaram o decreto do Bolsonaro, né? O que o Bolsonaro fez? Ele foi lá e revogou, porque ele viu que ia cair na Câmara também. Bom, feito isso, o que ele fez? Colocou esse projeto 3723 com urgência constitucional. Foi tirado a urgência constitucional, ficou nessa lenga-lenga, vota, não vota, vota, não vota, vota, não vota. Pensei eu sozinho e tem um vídeo aí no canal para provar que eu falei isso lá atrás. Falei, gente, a esquerda, como advogado, eu penso no que o meu oponente poderia fazer. E eu fiquei aqui pensando, será que a esquerda não vai usar a carona nesse projeto que já está quase para votar para impor ainda mais restrição às armas? E fui ler as emendas. Eu li, eu não estou falando de ouvir falar, eu li todas as emendas que eram da esquerda. Tinha de tudo, tinha gente querendo caçar o direito até à posse de arma. Você não poderia nem comprar uma arma e ter na sua casa.
Porte, então esquece. Tem tudo isso lá nos projetos de emenda. A emenda é votada antes do projeto ou durante o projeto, como foi ontem, e eles poderiam rejeitar o projeto do Bolsonaro e aprovar as emendas na carona do projeto. Por isso eu era contra, por isso eu não queria o projeto de lei. Ok? E eu falei lá antes de todo mundo que falou aí, que percebeu, quase no 46 do segundo tempo, eu pensei nisso muito antes. E não estou aqui querendo me vangloriar não, só estou avisando, porque eu estudei. Bom, aí eu li, todo mundo começou a descer o pau no deputado Alexandre Leite, e eu fui lá e li o substitutivo. Quando eu li o substitutivo, vi que um monte de gente que estava fazendo vídeo na internet, escrevendo em site, escrevendo em grupo de WhatsApp e etc, Facebook, o caramba, não tinha lido. Porque tinha um monte de coisa que estavam falando que estava lá e não tá. Não tá. Ok? Bom, ontem quando eu disse que eu tinha uma boa notícia, que eu estava falando do PL 3723, a primeira boa notícia foi, finalmente votou, parou a lenga-lenga. E a segunda boa notícia foi, não passaram as emendas malucas. As emendas da esquerda não passaram. Ficou tudo para trás. Graças a Deus, gente. Graças a Deus. Putz, eu tava com o negócio marcado aqui com o dedo aqui, tirei para fazer o graças a Deus e perdi. Bom, o que acontece? Tendo em vista tudo isso, já são duas boas notícias. Sai esse negócio da nossa frente, pelo amor de Deus, que eu não aguentava mais. E segundo, as emendas não passaram, ou seja, meu medo real de que a carona no projeto 3723 fosse um jeito da esquerda nos impor ainda mais restrições, isso não aconteceu, porque elas foram todas rejeitadas ontem no acordo que foi feito. Quem assistiu? Eu assisti, eu perdi meu dia inteiro e minha noite inteira. Eu ontem não jantei com a minha família, eu fiquei assistindo a TV Câmara para entender o que estava acontecendo, ok? Tá? Então, eu não falo de ouvir falar, eu vou lá direto, tá bom? Então, o que aconteceu ontem lá na Câmara? Houve um acordo para que nenhuma daquelas emendas malucas passasse o texto, foi feita uma pequena correção pelo deputado Alexandre na hora ali e passou uma única emenda. Só uma, de 123, se eu não me engano, ou 126. Isso é 123. Passou só uma. Essa uma única diz que o porte do CAC é automático, aquele porte que a gente tem sem ter, sabe o porte que está lá na 10.826, artigo 6º, inciso 9º, sabe? Ele não tem, né? Porque não tem o decreto. O decreto que ia ter foi cassado, lembra? Que eu acabei de explicar? Então, aí veio o PL 3723 tentando dar o porte pra gente, e para se ter um acordo de não ter mais nenhuma emenda, foi colocado essa única, que exige 5 anos de CR para você ter porte automático. Você pode ir lá pedir o porte lá igual antes. Tenta pedir o porte lá justificando a efetiva necessidade. Agora, o nosso vai ficar com 5 anos. Eu não tenho 5 anos. Um monte de gente me perguntou. Não tenho. Tá bom? Beleza? Não tenho. Então não tenho porte automático também, gente. Mas, o que eu posso dizer para os senhores? Eu posso dizer para os senhores que esse canal foi criado para levar a luz ao atirador, porque cada dia uma nova norma saída da cabeça de uma pessoa, não é uma coisa democrática, é uma regulamentação do exército, é uma portaria, cada hora sai um negócio mais louco que o outro. Uma hora você tem direito, outra hora você não tem. Você compra uma arma hoje, você não sabe se quando ela chegar na sua mão ela vai ser restrita, permitida ou proibida. Sabe? É uma maluquice. Cada hora uma ideia. Tá aí a portaria 125, tá todo mundo reclamando, inclusive eu. Olha as doideiras que tem na portaria 125 do Colog. Então, gente, ter uma lei, e aí o mérito é de quem foi atrás, quem arriscou e conseguiu. O Alexandre Leite perdeu essa emenda
acho que é a emenda que exige aí os 5 anos, mas ele conseguiu evitar todas as outras. E dentro, infelizmente, ele perdeu, não deu para colocar todas as categorias, isso foi uma infelicidade, mas tem bastante coisa que a gente tinha só por decreto, só por portaria, que eram normas que poderiam ser revogadas a qualquer momento pelo próprio Exército, outras por outro presidente. Agora nós temos em lei. Ah, tudo bem, daqui 5 anos não vai mais ser o Bolsonaro. Eu acho que pode ser, se ele for reeleito, pode ser. Mas não é daqui 5 anos, gente, é quem atingir 5 anos de CR. Então não é daqui 5 anos, não é bem isso, tá? Mas isso ainda pode ser modificado no Senado. Eu vi aí um vídeo do Alexandre Leite falando que ele vai lutar para que esses 5 anos só valha para quem for tirar CR a partir de hoje. A partir de hoje, não, a partir da vigência da lei. Ou tentar voltar para os 2 anos. Mas independente de qualquer coisa, o fato das emendas da esquerda não terem saído da intenção já é um ganho enorme, gente. É disso que eu estava falando de boa notícia, ok? Mas vamos lá. Depois nós vamos analisar, eu vou fazer um vídeo analisando o projeto item por item. Eu já fiz o meu trabalho, eu estava esperando sair o texto final, que ainda não saiu na Câmara lá. Mas eu vou dar uma avaliada no que melhorou, o que piorou. Vamos ver aqui. Vamos ver o que melhorou e o que piorou. E aí vocês vão dar a opinião. Se vocês acham que está melhor ou está pior. Mas a primeira coisa, todos os direitos garantidos na lei são lei agora. Já não são mais portaria e decreto. Ok? Se passar no Senado, para mudar, não adianta um presidente querer, nem um general querer. Ok? Então, gente, algumas coisas aqui, por exemplo, CRAF 10 anos, CR 10 anos, onde está? Onde está? Em portaria, agora está em lei. Tem um monte de outros exemplos que eu posso depois dar para os senhores de perdas e de ganhos da lei. Mas vamos lá, no final das contas eu só queria pedir para os senhores o seguinte: antes de criticar, antes de darem, de ficarem raivosos, etc., leiam, se informem, tá? E sobre perdas e ganhos do deputado Alexandre Leite, eu posso dizer para os senhores, infelizmente ou felizmente, o Congresso não é de uma só ideologia, né? Ele tem mais de uma ideia lá dentro. Então, para você conseguir alguma coisa, você tem que compor. Você vai lá e você abre mão de alguma coisa, a outra parte abre mão de outra coisa. Entenderam? Isso faz parte do sistema. Então, provavelmente, alguma coisa foi cedida para que a gente ganhasse outras. Então, no próximo vídeo, vamos analisar o que ganhamos e o que perdemos, ok? Mas sem, porque é tudo ruim, é tudo bom. Não, vamos ver. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Essa sabedoria, é necessária essa sabedoria. A gente analisar realmente o que ganhamos e o que perdemos. Bom, temos um monte de direitos. Vou dar mais um, vai. Só para terminar o nosso vídeo. Sabe o porta de trânsito? Sabe? Aquele que você pode pegar sua arma e ir vir da sua casa? Aumentou um monte de coisas que você pode fazer com aquele porta de trânsito. E principalmente, você não tem mais horário, não tem mais trajeto. E no final das contas, não está mais na portaria 26 do COLOG, nem no decreto. Está numa lei. Se passar. Beleza? Abraço.